Sejam muito bem-vindos ao programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é um programa idealizado pelo curso de Direito da Univale, juntamente com a TV Univale, esse importante veículo de comunicação da nossa cidade e região. O programa Questão de Direito ele foi pensado num formato de um aulão. Ele foi pensado num formato em que nós vamos trabalhar os temas aqui que são propostos de forma bem acadêmica, de forma bem popular até, para atender também toda a população de Governador Valadares. A intenção nossa aqui não é trazer uma linguagem técnica ou tecnista. A nossa intenção aqui é trazer a linguagem de acordo com que o estudante de direito ele possa aprender, ele possa entender, para também saber criticar aquilo que está sendo proposto, aquilo que é jurídico, aquilo que é direito na nossa sociedade. E também atender a sociedade de Governador Valadares e região de forma geral. Nós trabalharemos agora nesse encontro que estamos tendo, o tema direito do trabalho. E dentro do direito do trabalho, nós tivemos aí algumas mudanças significativas, nós temos aí vários anseios da população de Governador Valadares, principalmente, questionando questões pertinentes à matéria. E nós vamos trabalhar então hoje, pessoal, o tema mitos e verdades sobre o direito do trabalho. O que é mito, o que é verdade, o que de fato eu ouço, o que eu posso acreditar, o que de fato é meu direito e como eu posso exercê-lo de forma correta e de forma efetiva na sociedade. Nós temos aqui, participando com a gente, os alunos do primeiro período do curso de Direito da Univale, compondo a nossa plateia. Como eu disse aqui, esse programa também se propõe a ser uma atividade de extensão, de iniciação científica. Nós temos aqui ao meu lado, compondo a bancada, o professor Elbert. O professor Elbert, ele é professor do curso de Direito da Univale, ele é professor da matéria Direito do Trabalho. Seja muito bem-vindo, professor Elbert. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, que, sem sombra de dúvida, ele é um canal de informação, para toda a comunidade e também um meio de veicular todas as informações inerentes ao assunto que foi proposto. Muito bem, professor. A gente que agradece a participação. E nós temos aqui também a acadêmica do Direito, a aluna do curso de Direito, do 6º período, aqui da Univale, a nossa colega Shirley. Seja muito bem-vinda também, Shirley. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Me sinto lisonjeada pelo privilégio de estar aqui fazendo parte da bancada. Obrigada mesmo. Pessoal, para você que nos assiste, nós vamos trabalhar hoje, mais uma vez eu informo, o tema mitos e verdades sobre o direito do trabalho. Nós fomos parados aí diversas vezes nas ruas, e o estudante de direito ele vive com uma situação muito específica dele. Desde o momento que ele entra no primeiro período, ele começa a ser um consultor jurídico, ele começa a emitir consulta, pareceres, porque as pessoas sabem que eles lidam com leis aqui, tem professores aqui capacitados para responder algumas perguntas que é anseio do seu colega de escola, do seu colega de trabalho, do seu colega, do seu vizinho, e por aí vai, nos momentos de lazer também. Bem, nós tivemos algumas mudanças no início desse ano que trouxeram várias indagações para a população, e também a gente percebe isso na comunidade acadêmica. A primeira pergunta que eu queria fazer, professor Elbert, essas mudanças que nós tivemos aí, por exemplo, mudança no seguro-desemprego, mudança no FGTS, mudança nas questões de aposentadoria, isso tudo diz respeito de fato ao direito do trabalho? Bem, no que concerne a determinados assuntos, como o seguro de desemprego, ele é especificamente relacionado ao direito do trabalho. Até porque esse recurso do seguro de desemprego, ele tem a sua origem no PIS, em que as empresas contribuem mensalmente, e as demais tarefas, os demais assuntos, são, de fato, repercussões previdenciárias. Bacana. Isso é uma coisa que a gente escuta muito.
A gente vê muitas vezes também os veículos de informação dizendo, né, o direito do trabalho mudou, o trabalhador está mais uma vez sendo prejudicado. Então, pessoal, a única mudança de fato que é trabalhista é a questão do seguro-desemprego. As outras repercussões, elas influenciam sim o trabalhador, mas elas dizem respeito de fato ao direito previdenciário. Nós tivemos também, eu queria colocar aqui, aproveitar a oportunidade, professor, a questão do imposto de renda. Porque muitas pessoas simplesmente dizem que tudo que é discutido a nível de imposto de renda seria questão de direito tributário. Mas nós temos algumas implicações trabalhistas aí, não no sentido do labor, não no sentido do dia a dia do trabalhador, mas que podem, de fato, inviabilizar o emprego, o crescimento, a abertura de novos postos de trabalho na nossa comunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre esse tipo de mudança que ocorreu aí e trazer para nós uma noção de que quais os problemas que isso podem trazer para nós? De fato, houve uma alteração significativa na legislação tributária, e essa alteração, de fato, ela não vai influenciar, a princípio, a priori, no bolso do empregado. Contudo, a sua repercussão ela é tão perniciosa no que concerne à empresa, porque, além de várias obrigações acessórias que o empresário deve cumprir, ela também trouxe multas que começam com valor de R$100 mil e pode chegar a 5 milhões de reais, conforme foi determinado por uma legislação editada no ano anterior. Em meio a esse cenário, também preciso ser colocado que esse imposto de renda, essa contribuição social, que também faz parte desse cálculo do imposto, ele impacta diretamente o resultado da empresa. Isso, aliado a uma carga elevada de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e também o cenário econômico em que o Brasil hoje encontra-se instalado, torna-se inviável, impraticável manter o negócio, manter a empresa. E isso impacta de forma indireta na manutenção dos postos de trabalho. Razão pela qual deve-se pensar e também repensar o direito tributário com suas repercussões no direito do trabalho. De fato, a gente percebe que a carga tributária no nosso país ela é desgastante, ela é infartante, diria eu. E, mais uma vez, a gente vê que tem uma mudança que tem repercussão direta na vida do trabalhador, exatamente pelo fato que você colocou. Ele pode estar sujeito aí ou a perder o emprego, dependendo do tamanho da empresa que tem que lidar com esse novo fato, ou, de fato, o crescimento econômico do país ele fica um pouco atravancado, e isso prejudica também a criação de novos postos de trabalho, de novos postos de emprego. Shirley, eu queria, diante disso que a gente está discutindo aqui, você falasse um pouquinho para a gente a visão de um acadêmico do direito, porque, às vezes, a gente escuta nos bancos da universidade, e a gente escuta também na própria comunidade, olha, eu acho que não deveria se mexer no direito daquele que é considerado mais fraco, a não ser que fosse para melhorar. E, no fim das contas, a gente acaba percebendo que, na verdade, essas aparentes melhoras, elas são para piorar, na verdade, a vida do trabalhador. Como é que você entende, como é que você vê essa situação? Olha, vejo de forma preocupante, porque o trabalhador, na realidade, o que ele tem para oferecer é a própria vida, é o próprio braço. Então, ele precisa ser valorizado, tem que ser olhado essa situação com carinho, porque acaba que diretamente esse trabalhador, por trás dele, na maioria das vezes, tem pessoas que são dependentes dele, então vai interferir também na questão social, da manutenção da família, da manutenção da nossa sociedade. Então, eu acredito que a população fala sempre que essa questão de que só se preocupa com o trabalhador e não com o empregador.
sempre com o empregado e não com o empregador. Mas eu acredito, em se tratando do Brasil hoje, é interessante que cuide desse trabalhador, porque são conquistas que ele vem adquirindo ao longo da história que me preocupa até na questão de perder e de estar ferindo também a nossa Constituição quanto ao direito adquirido. Ou a gente melhora, eu acho que retroceder essa altura não seria interessante, não. Interessante colocação, do ponto de vista que a gente percebe que a maioria da população se posiciona dessa forma. É de fato, quando a gente trabalha com direito, além da gente atender o anseio da população, né, dos cidadãos brasileiros, a gente tem que também aliar isso à juridicidade, à legalidade, porque o nosso direito ele é legalista. Nós temos que trabalhar com aquilo que é lei, com aquilo que está positivado. E, de fato, quem criam as leis aí, nós temos que exercer o nosso voto e trabalhar essa questão de uma forma bem tranquila para que não venhamos a ficar prejudicados. Eu queria abrir aqui agora a oportunidade para que os alunos, porque a gente se propõe também aqui nesse programa a participação direta dos alunos aqui no debate, tanto que a gente tem um aluno aqui compondo a bancada, e a ideia é essa mesmo. Eu queria ouvir agora, se parece que apontaram aqui para mim que tem uma pergunta aqui, um aluno que queria fazer uma pergunta. Eu queria dar a oportunidade agora para esse aluno fazer essa pergunta. Olá, meu nome é Michele, eu sou aluna do 6º período de Direito. E diante de toda essa explanação e diante da discussão que a gente enxerga lá fora, a questão das empresas, das indústrias hoje, estarem dando uma prioridade para trocar a mão de obra por máquinas, isso diretamente tem relação com os encargos trabalhistas, com os encargos tributários, diante da política econômica nacional que nós vivemos hoje. Como é que é isso? Isso tem influência diretamente na indústria? Essa troca está ocorrendo por conta disso? Boa pergunta. A gente ouve muito falar aí, normalmente, né, e a população questiona, às vezes o próprio aluno questiona, que uma máquina não fica doente, né, uma máquina não fica grávida, e, de fato, é um tema interessante para a gente trabalhar, que hoje se trabalha muito a modernização, a informatização. E aí, professor Elbert, como é que você vê essa situação, analisando sobre o aspecto do trabalhador? Isso é um prejuízo de fato? Isso é um benefício, é um malefício? Como é que fica essa situação? Essa situação, de fato, ela é fruto de uma legislação trabalhista que está com os olhos voltados para o século XVIII, onde, de fato, na época, nós havíamos exploração de forma exagerada dessa mão de obra. Marx, quando ele apregoa que existia uma exploração exagerada em meio ao século XVIII, sim, acontecia. A ponto de, em meio às máquinas, em meio a todo o trabalho que envolviam crianças, que, por suas vezes, enfiavam as mãos pequenas para poder desembolar, fazer com que aquelas máquinas voltassem a trabalhar, tinham seus braços arrancados, tinham muitas mortes. Mulheres, no século XVIII, entravam para as minas de carvão, que eram extremamente no subsolo e extremamente sem ar, e faziam ali toda a escavação, retirando o carvão. Posteriormente, essa mulher, ainda que grávida, ela tinha que dar à luz naquele local, e ali ela entregava o filho para que alguém subisse com aquela criança e ela continuava a trabalhar. A jornada de trabalho em que as crianças eram submetidas eram, de fato, sobre-humanas. Existia um jornada de trabalho de 12, 14. A Mauri Mascaro, ele fala que, às vezes, chegava a 16 horas. E isso é extremamente penúria, traz uma sobrecarga absurda. Contudo, a legislação brasileira está com os olhos voltados para essa realidade e trouxe para o trabalhador as garantias que não podem, de forma viável, ser flexibilizada.
E qual o meio que o empregador hoje tem para se ver livre de uma gestão de recursos humanos? Como é que ele fica livre de uma situação tão preocupante como são os encargos sociais? Por meio de manutenção, aquisição de equipamentos, porque aí ele substitui a mão de obra por máquina. Por mais caro que seja, essa máquina, a longo prazo, trará mais benefício e não irá também ter uma reclamação trabalhista no futuro. De fato, a gente percebe que, enquanto a tecnologia avança, nós precisamos criar soluções para atender também as demandas sociais. Porque uma das maiores demandas, tudo bem, a evolução tecnológica é a informação, é a informatização. Mas e como é que ficam os direitos daquelas pessoas que dependem de um posto de trabalho? Então é momento de a gente fazer esse debate, é momento da gente parar e analisar. E o programa Questão de Direito se propõe a isso. O programa Questão de Direito vai dar uma breve pausa e nós voltamos já, continuando discutindo esse tema, mitos e verdades do direito do trabalho. Não saia daí.